Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast Autosport, esta semana para fazermos uma análise do Grande Prémio de Espanha. Tenho comigo o Pedro Mendes e o Jorge Girão. Boa tarde aos dois. Vamos então Boa tarde começar com a análise do Grande Prémio. O Grande Prémio que, ao contrário do que as pessoas poderiam esperar, foi bem animado. Barcelona não é uma pista para nos dar grandes espetáculos, mas neste fim de semana, de facto, deu. Tivemos como vencedor Max Verstappen, uma vitória suada, uma vitória também com alguma sorte à mistura, apesar dos pequenos azares que foi enfrentando. A Ferrari perdeu uma grande oportunidade de conseguir mais uma vitória, especialmente Charles Leclerc, e a Mercedes pareceu ter dado sinais de recuperação. Mas vamos já falar de tudo isto. Jorge, tivemos um fim de semana em que os principais candidatos ao título apresentaram problemas de fiabilidade. Tem sido já uma constante ao longo do ano, mas neste Grande Prémio sentiu-se particularmente isso. Mas no final, quem ficou a ganhar foi a Red Bull. É verdade. Até agora tinha sido a Red Bull a demonstrar diversos problemas de fiabilidade que impediram até que o Verstappen terminasse duas corridas. Qualquer uma delas não acho que pudesse vencer. Penso que ficaria em segundo em qualquer uma delas. Mas foram 36 pontos que voaram, não é? E agora coube ao Leclerc que ter o mesmo destino quando liderava confortavelmente a corrida e estava numa situação muito favorável para vencer o seu terceiro grande prémio da temporada, dado que o Verstappen estava atrás do Russell e em termos estratégicos, naquela altura o Leclerc tinha uma situação muito mais vantajosa, dado que tinha parado mais tarde, não tinha tido problemas com os pneus, portanto estava bem encaminhado para vencer. Mas acho que a Ferrari pode sair de Barcelona com alguma confiança, porque acredito que a gestão de pneus tinha sido um dos problemas em Miami, e sobretudo em Miami, mas também em Imola. Penso que terá resolvido esse problema num circuito que é muito exigente para os pneus, como é Barcelona. Mas sai com a preocupação de ter um problema de fiabilidade no seu motor que poderá ser uma espada de Damocles sobre estas aspirações da equipa. Uhum. Pedro, obviamente que vimos uma Red Bull e uma Ferrari com alguns problemas, mas chegamos a esta fase em que a Red Bull, apesar dos problemas todos, está agora na liderança do campeonato, e a Ferrari, que sofreu com menos problemas de fiabilidade, está agora em segundo lugar. Achas que Barcelona foi um ponto de viragem no campeonato? Olá a todos que nos veem. Não acho ainda que seja um ponto de viragem. Eu acho que a Ferrari ainda tem muito para dar e ainda há muito campeonato para competir. Mas foram três corridas ganhas consecutivamente pelo Verstappen e isso vai pesar sobre os engenheiros e os responsáveis da Ferrari quando estiverem a preparar o Grande Prémio de Mónaco e quando estiverem a preparar as próximas corridas. E quando nós pensamos que no Mónaco o Leclerc não tem muita sorte, não é? Bom, pode ser que mude um bocadinho isso, mas acho que não foi um ponto de viragem, foi um ponto muito importante na época, que era aquilo que nós também já tínhamos chegado à conclusão que o Barcelona ia ser muito importante, até por causa de todos os pacotes de, de atualizações que que as várias equipas trouxeram. Um, e ver quem é que sairia na frente. Agora, eu penso que se tudo corresse bem, corresse normalmente como parecia estar a correr, não tínhamos assistido à passagem do Verstappen para a frente do campeonato. Por isso é que não acho que seja um ponto de viragem. Acho que ainda há muito para jogar. Ok. Em relação a pontos de viragem, se calhar podemos falar disso no caso da Mercedes, que apresentou um pacote de atualizações que pareceu funcionar bem. A equipa deu um passo a nível competitivo. Jorge, acreditas que a Mercedes está mais perto das equipas da frente ou ainda há um longo trabalho pela frente? Mas achas que a Mercedes deu o passo que queria ou ainda não?
Eu acredito que eles deram o passo que queriam, até porque era evidente que o porpoising que afetou a equipa durante os primeiros grandes prémios em Miami não se fazia sentir de uma forma em Barcelona. Era ainda perceptível que havia, mas quer dizer, o Ferrari também tem, e até o Red Bull, se nós estivermos atentos nos inboards, percebemos que o carro vai batendo também no chão quando vai numa reta. Portanto, quer dizer, qualquer carro tem propósito este ano, ou grande parte deles. Mas é a forma como se gera esse fenómeno que determina se o carro tem mais competitividade ou menos competitividade. E julgo que a Mercedes, pelo menos, conseguiu perceber qual era a fonte que criava esse fenómeno e conseguiu evitá-lo, pelo menos em Barcelona. Provavelmente isso não será um grande problema no Mónaco, porque as velocidades são relativamente baixas e não há curvas de alta, quer dizer, só apenas aquela secção de túnel. Portanto, talvez isso não seja um problema no Mónaco. Mas, de qualquer das formas, acho que deu um salto e pode ser um a competitividade a que se assistiu da parte da Mercedes em Barcelona pode ser relativa ao circuito. O circuito, como é muito conhecido de toda a gente, a equipa pode ter conseguido fazer melhor aqui, mas se deve a isso, também significa que a Mercedes compreendeu qual era o problema que tinha no carro. E portanto, isso dá garantias que no futuro poderá ser pelo menos mais competitiva, não sei se ao nível da Red Bull e da Ferrari, mas pelo menos mais competitiva. Sim, eu estava a dizer que a Mercedes deu o salto, mas a verdade é que a Mercedes deixou de dar o salto e por isso é que melhorou. Exato. Pedro, ainda em relação à Mercedes, tivemos duas grandes prestações, Lewis Hamilton e George Russell. George Russell brindou-nos com uma luta espetacular com o Max Verstappen, apesar de Verstappen estar em desvantagem por causa do problema do DRS que afetou o Red Bull do campeão em título, mas a forma como o Russell lutou contra Verstappen abriu-nos um pouco o apetite. No fundo, ficamos um pouco a ver o que é que pode ser uma luta Verstappen versus Russell no futuro, quando a Mercedes estiver ao nível da Red Bull. Sim, há uma coisa que eu me lembro de vez em quando, que é este ano, principalmente por causa da luta com o Leclerc e Verstappen, ainda estava Leclerc na Sauber, na Alfa Romeo, e já se sabia que ia para a Ferrari, e lembro-me que, por acaso até foi contigo, que uma vez disse, pá, isto são os dois próximos grandes adversários, e estão a ser, na altura, não me lembrei do George Russell, porque realmente assim como o Lando Norris, daqueles pilotos que podem não ser campeões, mas vão estar muito próximo disso. Quanto à Mercedes, o Toto Wolff disse que curiosamente o Lewis Hamilton tinha ritmo, se não fosse o toque com o Kevin Magnussen e ter vindo para o fundo do pelotão, tinha ritmo e depois o problema com a fuga d'água no final, mas tinha ritmo para discutir a vitória. Eu acho que toda a gente desconfia um bocadinho dessas palavras, mas pelo menos a confiança está em alta na Mercedes. Se bem que eu acho que a grande aposta deveria ser em George Russell, porque realmente parece estar mais à vontade com o carro. Continua ainda a estar, embora aquela grande recuperação que nós vimos do Lewis Hamilton é prova, eu acho que é a prova que o Mercedes está muito mais próximo do Ferrari e do Red Bull. Porque noutras ocasiões seria extremamente difícil o Lewis Hamilton passar do fundo do pelotão, mesmo com jogadas estratégicas, para terminar no quinto lugar e ter próximo, não fosse aquele o problema nas voltas finais, ter próximo de terminar em quarto. Agora, eu penso que até pela classificação no campeonato, eu acho que a grande aposta da Mercedes devia ser em George Russell. Desconfio muito que isso aconteça, pelo menos neste ano. Não, mas acho que devia de ser, porque o George Russell, para além de merecer com o carro
com um carro menos bom do que está agora, conseguiu pontuar sempre. Conseguiu terminar sempre no top 5, o que é incrível. E está muito melhor classificado do que o Lewis Hamilton. Não acho que chegue à luta pelo título nem longe disso, mas um terceiro lugar já não seria mau, tendo em conta como é que começaram a época. Jorge, pegando na afirmação do Pedro que lembrou as declarações de Toto Wolff, achas que é de facto demasiado otimista pensar que Hamilton tinha ritmo para lutar pela vitória, ou houve ali alguns lampejos de um ritmo que permitiria isso? Bem, eu estive a fazer as contas, tenho que fazer muitas contas às vezes. Estive a fazer as contas para um artigo para o Autosport acerca disso mesmo. E o que posso dizer é que realmente durante a corrida o Hamilton ganhou tempo aos 3 primeiros. E não foi pouco, foi na ordem de 20 segundos, 30 segundos, qualquer um deles, por aí. Agora, assim, a estratégia do Hamilton foi diferente. Assim, ele fez 3 paragens, mas na realidade a estratégia dele é de 2 paragens, porque ele parou na primeira volta para trocar de pneus. E todos os outros pilotos fizeram estratégias de 3 paragens. Portanto, aí ele ganha 22 segundos. Só aí ganha 22 segundos. Porque uma paragem custa 22 segundos em Barcelona. Agora, assim, realmente no final ele estava mais próximo dos 3 primeiros do que estava no final da primeira volta, quando saiu das boxes. Agora, aqui a questão é que se por acaso o Hamilton estivesse na luta pelos gajos do pódio, portanto ali na luta com Hamilton, com Russell e os Red Bull, evidentemente que as jogadas estratégicas da Red Bull são diferentes. E portanto isso mudaria a corrida. E nem sequer estou aqui a colocar em questão o Leclerc, porque ele abandonou, mas o Leclerc foi o único piloto para o qual o Hamilton nunca ganhou tempo. Portanto, assim, eu acho que não sei se o Hamilton poderia vencer a corrida. Julgo que ele poderia estar na luta pelo pódio com muita facilidade e talvez pudesse condicionar a corrida do Verstappen e isso significaria que estaria também na luta pela vitória, o Hamilton. Sim. Ou seja, e pegando nesse raciocínio, se o Hamilton não tem tido o toque com o Kevin Magnussen, a Mercedes poderia ter armas para lutar pela vitória ou com o Hamilton ou com o Russell, porque não te esqueças que houve uma altura que o Russell liderou e que a Red Bull conseguiu fazer 2 estratégias diferentes, pressionando de 2 formas. Sim. Bem, aqui uma questão, é que o Hamilton começou com pneus médios e... Sim, e, foi o único a começar com os isso, médios. Exato. Isso condicionou o arranque dele e terá levado também ao toque, no fundo. Colocou num cenário em que podia haver um toque. Portanto, aí a corrida seria evidentemente diferente também. Agora, é evidente que o que eu posso concluir a partir das contas que eu estive a fazer é que o Hamilton tinha ritmo para estar na luta pelos gajos do pódio em circunstâncias normais e, evidentemente, a Mercedes estaria numa situação mais confortável no nível estratégico, poderia responder com um ou com o outro à Red Bull. Agora, chegar a vencer de facto a corrida, acho que é É demasiado otimista. uma conclusão demasiado otimista. Ok. Muito bem. Mas acho que pelo menos evidencia alguma confiança por parte da equipa que não tinham desde o início da época. Não é? Claro, evidente. Isso é evidente. E pode haver também um bocado de jogo psicológico para motivar o Hamilton. Tem havido esse cuidado por parte do Toto Wolff ao longo da época. Quer dizer, eu compreendo que tenham feito isso quando o carro era muito mau, não é? O carro foi realmente muito mau, mas se nós formos ver as performances do Hamilton, temos que concluir que ele tenha feito corridas más. Ok, em Imola foi mau, mas quer dizer, é uma circunstância em que houve muitos pilotos que não ganhavam posições. Era muito difícil ganhar posições em Imola porque a pista estava molhada fora da trajetória. E a diferença entre ele e o Russell em Imola foi
o facto do Russell ter feito um arranque fabuloso e ter tido alguma sorte até pelo meio. Sim. Mas se formos ver as outras corridas, quer dizer, no Bahrein, o Hamilton ficou à frente do Russell, na Austrália ficaria à frente se não houvesse safety car, em Miami ficaria à frente se não fosse safety car. Portanto, não acho que haja aqui uma grande diferença, sinceramente, em termos de performance. Acho que o Russell teve sorte dos safety cars este ano. Penso que onde poderá haver alguma diferença, e julgo que aqui em Espanha, acho que o Hamilton não esteve no seu melhor nível, foi a qualificação, onde, quer dizer, esperava mais do Hamilton na qualificação. Acho que o Russell é um piloto extraordinário, sem dúvida. É um piloto que é muito forte em qualificação, mas o Hamilton também é, portanto, estar a perder. A diferença nem sequer foi muita, foi abaixo de 2 décimos, mas perder para o Russell na qualificação acho que foi o pior para o Hamilton, na minha opinião. Condicionou logo o fim de semana todo. Colocou numa posição mais abaixo e depois com os pneus, como disseste, com os médios, o arranca pior. Exato. E fica no meio do pelotão. Muito bem. Analisada a corrida do Hamilton, queria só também deixar em passagem uma nota sobre a corrida do Lando Norris, que faz uma corrida espetacular, tendo em conta que estava doente, depois a equipa admitiu ele próprio que estava com o amigo da Lite, superando até Daniel Ricciardo. Pedro, achas que o Daniel Ricciardo está a perder o comboio da McLaren? Sim, claramente. Acho que é difícil ser defensor, não é ser defensor, mas é difícil estar agora a defender as performances do Ricciardo quando realmente não há muito para defender neste momento. O Lando Norris tem... Atenção que o Lando Norris não fosse aquele bocadinho assim fora de pista, entraria nos 10 primeiros e ia à Q3, arrancava mais à frente. Nós não é sabemos, mas pensamos, não é? Que pudesse estar ali na luta se calhar com o Bottas durante a corrida. Eu tenho algumas dúvidas porque acho que o Alfa Romeo realmente é muito rápido, tem um bom andamento. Não acho que o McLaren ainda esteja lá, mas tendo em conta a comparação do desempenho dos dois pilotos durante aquilo que tem sido 6 corridas, a época, é quase impossível dizer que o Daniel Ricciardo não está a atrasar. No ano passado tinha a desculpa de ser o primeiro ano, este ano já é o segundo. Normalmente no segundo ano o Ricciardo dá-se um bocadinho melhor. Vamos ter que ver no resto da temporada, mas acho que já vem um bocadinho atrasado. Jorge, tua opinião? Eu acho que ainda é demasiado cedo, mas de facto o Ricardo tem que começar a dar a corda aos sapatos, porque se continuar assim vai ficar pelo caminho. Mais tarde ou mais cedo vai perder o lugar que tem na McLaren, e quer dizer, se ele sair da McLaren, não estou a ver agora nenhuma equipa com algum cartel a apostar nele. Talvez a Aston Martin, quando o Vettel sair, ou coisa do género. Quer dizer, regressar à Alpine barra Renault. Não parece. A gestão é completamente diferente, as pessoas são todas diferentes, mas não sei. Mas com o Piastri e com o Fernando Alonso a fazer até mais uma época ou duas. O Ocon vai mantendo, é regular, pelo menos tem sido regular. Há uma coisa que, desculpa Jorge interromper, constantemente temos lido declarações, principalmente do André Seidel, a dar confiança ao piloto, a dizer que durante a semana passada que o contrato poderia ser renovado, não é renovado, mas estender o prazo e poderia manter-se mais 1 ou 2 anos na equipa. Mas a verdade é que depois vão surgindo sempre alguns rumores, ou seja, de pilotos americanos, ou seja, deste ou daquele. E o Ricardo, realmente, como o Jorge disse, tem que dar um bocado de corda ao sapato.
Uma resposta muito rápida dos dois. Se tivessem que trocar agora o Ricardo por algum piloto, por quem é que trocavam? Jorge. Piastri. Sim. Essa era uma boa opção, mas se calhar um bocado fora até do âmbito da McLaren, porque o Piastri seria sempre por empréstimo, porque a Alpine não acredito que vá deixar passar uma pérola daquelas. A Alpine disse que podia ceder o Piastri à McLaren quando o Ricardo esteve com Covid, para o Grande Prémio do Bahrein. E a Alpine quer colocar o Piastri a correr, porque percebe que provavelmente não vai ter lugar para ele no próximo ano. Portanto, podia sempre emprestar com o vento de volta no fundo, ao fim de um ano. ou dois anos. Pedro. Bom, não vou muito longe, não é muito diferente, é Piastri. Acho que já merecia estar. É pena realmente não ter lugar. Gasly não entra nesta equação? O Gasly podia ser uma possibilidade, mas neste momento está na AlphaTauri, ele quer sair. É evidente que a vontade dele de sair é grande. Sim, exatamente. Podia ser uma possibilidade, mas nas últimas corridas temos verificado que o Gasly está a perder um bocadinho de gás e o Tsunoda está a começar a dar-lhe fazer. Não sei, se calhar, os dados portugueses se calhar não fizeram bem. Curiosamente, o Lando Norris tem feito muito bem. Que até com a amiga dele estou amigável. Os dados portugueses parece que se fazem muito bem ao Norris, mas ao Ricardo não fazem, ao que parece. Pelo visto, não. E ao Gasly também não. Normalmente o vinho do Porto faz sempre bem aos ingleses, não é? Os franceses dão-se um bocadinho mal. Ok, muito bem. Vamos então passar para o último tema que tínhamos acordado para hoje. O caso da Aston Martin e do Red Bull Verde. Já no passado, aquela estrutura que na altura era Racing Point ficou conhecida por um caso de uma suposta cópia do carro da Mercedes, e agora aparece um carro com um aspecto muito semelhante ao do Red Bull. Neste caso estamos só a falar do aspecto, porque a nível de andamento nem de perto nem de longe, mas de facto aqueles flancos têm todo o ar de terem aliás, são muito parecidos ao que vemos na Red Bull. Jorge, parece-te que há aqui caso para haver um caso, ou são apenas fediveres e não vai passar disso? Bem, a FIA diz que não há caso, não é? Mas a Red Bull não está tão segura disso e vai fazer uma avaliação interna daquilo que se passou para ver se há alguma fuga de informação. É assim, o que eu acho estranho é assim, a Red Bull não, a Aston Martin diz que já estava a trabalhar naquele pacote há algum tempo e aliás que aquilo começou a trabalhar nos dois pacotes ao mesmo tempo, percebendo que o primeiro era um pacote básico para poder correr as primeiras provas. Primeiro, o que eu acho estranho é uma equipa, sobretudo neste momento em que temos um budget cap, estar a gastar dinheiro em dois pacotes, sabendo ela de antemão que um deles não vai funcionar. Acho que quer dizer, deixa-me assim um bocado estranho, não é? Eu se tiver duas opções e saber que uma delas não presta, não vou gastar dinheiro nessa. Não percebo porque é que alguém vai gastar dinheiro numa coisa que não presta. Mas, e depois o que eu acho que tem também. Pois não sei. Talvez. Depois outra coisa muito estranha é que assim, não é só os flancos que são iguais. Há uma carrada de pormenores ao longo do carro, derivas, os espelhos, que são exato, as entradas já para o fundo plano, que já não é fundo plano, para os túnel de Venturi, que tudo eles são iguais, tudo isso é igual ao Red Bull. Isso é que quer dizer, ok, uma pessoa pode chegar a uma conclusão semelhante e aparecer com qualquer coisa igual a outra equipa. Agora, tudo tão parecido com o Red Bull, acho que é um pouco mais estranho. Até porque estamos numa fase muito primária destes carros e, portanto, há muitas opções para avaliar. Eu acho que aqui a questão será perceber
quer dizer, a Fiat terá percebido isso, saberá acerca disso. Aqui a questão é saber se o fundo do carro também é igual ao do Red Bull. Porque tudo aquilo que nós vemos é realmente parecido com o Red Bull. E isso aí, pronto, podemos tirar fotografias e tal e chegar lá. Agora, o fundo não se vê. E eu não me lembro de ter visto o Red Bull ser levantado nestas últimas corridas, nestas primeiras corridas. Portanto, se o fundo do Aston Martin for igual ao do Red Bull, aí acho que é um caso de cópia industrial ou espionagem, não sei. Mas há fotografias do fundo da Red Bull com o fundo desmontado e a ser transportado para a boxe. Eu tenho a recordação de uma ou duas fotografias de uma dessas. Por isso, a nível de fotografias, era também fácil de chegar lá. Pedro, não achas que há aqui uma jogada da Aston Martin para dizer ao Vettel, pronto, tens aqui a coisa mais parecida a um Red Bull, agora motiva-te ano. Eu não acho que seja só para o Vettel. Eu acho que o Vettel precisava ter um carro melhorzinho. Agora, acho que há caso. Quanto mais não seja, basta pensar que o porquê do Red Bull. Porque podiam, por exemplo, copiar o Ferrari. Que foi Mas esse era demasiado óbvio. demasiado óbvio. Mas assim, se tu fores, vamos lá ver, se tu fores copiar com aquilo que nós vemos, que toda a gente tem acesso, não é? É esperteza, ao fim e ao cabo, não é? É esperteza. Mas a filosofia da Ferrari também era muito mais difícil de implementar. Sim, talvez. Mas estás a perceber? Porque o Red Bull, não é? Assim, porque o Red Bull tem um senhor que se chama Adrian Newey e que não costuma falhar muito. E depois, se fores a ver, tens os dois carros que são as referências. Há um que tem uma filosofia demasiado extrema e que seria muito difícil adaptá-lo ao Aston Martin. E mais que isso, se há aqui uma vontade de disfarçar uma cópia, se ele aparecesse com uns flancos parecidos aos da Ferrari, toda a gente ia apontar o dedo. Já assim está a acontecer. Eu acho. Mas é que a verdade é que, quer dizer, se pintássemos os flancos do Aston Martin de azul, aquilo eram os flancos da Red Bull, quer dizer, não há ali diferença. Se nós tivéssemos dois lado a lado, já não conseguimos escolher as diferenças, não é? Uhum. Não, são muito parecidos, mas agora, mais uma vez, a única dúvida que eu tenho é a Red Bull sabia o caso do Dan Fallows, não é? Que é o principal, ou pelo menos é quem levanta mais questões à Red Bull e à imprensa especializada. Agora, a Red Bull sabendo, isto foi um caso que eles tiveram que chegar a acordo e estiveram às portas do tribunal para decidir sobre o ex-funcionário. A Red Bull, sabendo disso de antemão, iria colocar Dan Fallows numa posição onde ele tivesse acesso à construção do carro, à produção do carro de 2022? A questão é que ele já devia estar envolvido no projeto há algum tempo. Possivelmente, o projeto já não é só do ano passado, não é? Nós sabemos. Exatamente, por isso ele tem os fundamentos do projeto, pelo menos na cabeça dele. Mas ser tão óbvio, percebes? Ser tão óbvio como o Jorge diz, se nós pusermos um carro ao lado do outro, dificilmente sabemos qual é qual. É muito óbvio. O projeto, sobretudo das equipas da frente, portanto, Red Bull, Mercedes e Ferrari, o processo começou em 2019. O projeto do caso deste ano, foi em 2019. Mas eram projetos conceptuais, era a avaliação de conceitos. E eu duvido muito que o Dan Fowles tivesse tido acesso a este pacote aerodinâmico que a Red Bull estreou no Teste de Bahrein. Quer dizer, ele certamente esteve envolvido no projeto em 2019, mas era muito conceptual, era procurar caminhos, não havia refinamento do projeto, das soluções. Portanto, e depois, quando penso que foi no princípio de 2020,
se bem me lembro, agora não tenho aqui bem presente, mas penso que foi em meados de 2020 ou finais de 2020, por aí, que o Dan Fowles falou-se pela primeira vez da possibilidade de Dan Fowles sair da Red Bull para Aston Martin. Nessa altura, os projetos estavam congelados, por causa de Covid. Estavam congelados. Sim. Exatamente, estavam congelados. E duvido muito que, a partir daí, alguma vez o Dan Fowles tenha tido acesso àquilo que a Red Bull estava a fazer. Portanto, isso não quer dizer que ele não tenha tido acesso, e é assim, o Helmut Marko falou numa coisa importante que é, eles confiam que houve o download de alguns ficheiros, né, do projeto. Isso é grave. Isso é muito grave, já não é... Isso tem ares de McLaren. Exato. Ferrari, isso é espionagem industrial, não é? Para mim essa é a questão, é saber se alguém da Red Bull, que trabalha na Red Bull presentemente, sacou uma pen e meteu lá uns desenhos e entregou a alguém da Aston Martin. Podia ser algum técnico que esteve na Red Bull e passou para a Aston Martin, que foram diversos nos últimos tempos, podendo haver uma relação entre essas duas pessoas, entre esses dois indivíduos, pode ter havido algo do género, não é? Agora a Red Bull vai investigar seguramente isso a fundo. E depois, se isso se comprovar, acho que temos aqui uma situação muito complicada para o Lawrence Stroll. E eu não ficaria surpreendido se ele vendesse a equipa à Audi, por exemplo. E a Audi poderia aí pressionar um bocado para baixar o preço. Um bom desconto, exatamente. E isto que o Jorge disse é importante porque assim, a FIA o que disse foi que, Dan Fowles não teve mão naquilo, até porque entrou já depois, supostamente, o projeto na Aston Martin, esses dois conceitos estarem a ser produzidos. Mas não quer dizer que eles não tivessem tido acesso antes através de ficheiros que tivessem sido descarregados da Red Bull. Porque a FIA possivelmente não foi investigar o que é que foi descarregado na Red Bull ou não é? Mas há de haver uma comparação de uma parte e da outra que permita... Sim, eles de certeza que vão ter uma forma de estabelecer uma timeline do desenvolvimento daquela ideia. Sim, mas eles podiam estar a partir de novembro a trabalhar nessa. Eu até acredito que a Aston Martin estivesse a trabalhar, se calhar no final do ano passado, neste novo conceito. Mas tu correlacionas com o início do projeto na Red Bull, se conseguires fazer isso, e a FIA provavelmente deve conseguir, já há aqui uma... Mas se bem que é complicado. Mas olhando para aquilo que aconteceu com a McLaren, as consequências também são pesadas, e a FIA não costuma ter mão pesada aí. Mal leve, aliás. Quer dizer, vamos ver, ali na altura, os 100 milhões de multa foi mais para o Ron Dennis, como é que se mostrou no total do Ron Dennis, do que outra coisa. Mas depois teve a desqualificação. Sim, a desqualificação seria o normal. Já pensaste a multa acho que foi ali uma questão pessoal entre o Max Mosley e o Ron Dennis. Sim, a multa foi um mimo. Desclassificar agora a Aston Martin não era grande coisa. Não era muita diferença. Não, muito não bem. Era. Mas, senhores, já nos estamos a esticar um pouco no tempo. Vamos então à eleição dos 3 melhores e dos 3 piores. Pedro, queres dar as tuas escolhas? Sim, os 3 melhores. Então, começo pelo bom. Max Verstappen, tem que ser. Lutou com alguns problemas, alguns não, com problemas no DRS, que ainda tem que ser bem averiguado o que é que se passa, e venceu. Um bocadinho com sorte, como é óbvio, e com a ajuda do Sérgio Pérez, mas é a terceira vitória consecutiva. E em todas as corridas que ele acabou, ganhou. O segundo, para mim, vai para o George Russell, pela boa defesa. Se calhar já é o segundo ministro da defesa que existe na Fórmula 1. Já é o ministro britânico da defesa. Já é o ministro britânico, porque realmente
fez-me lembrar a primeira corrida a primeira corrida do ano entre o Leclerc e o Verstappen, principalmente uma das vezes em que o Verstappen esteve mesmo quase a conseguir, e na curva 2 e na curva 3 o Russell foi buscar outra vez a posição. O terceiro, havia muitos outros nomes, mas para mim Fernando Alonso, que tinha uma unidade motriz quase completamente nova, na maioria eram componentes novos, mas começou do último posto da grelha de partida, e juntamente entre uma boa pilotagem e uma boa estratégia de equipa, foi nono, conseguiu ali 2 pontinhos preciosos. Uhum. E os 3 piores, assim, rapidamente? Já queres? Já fica. Já fica. Para mim, os 3 não é por causa dele, mas é por causa do azar que teve, o azar enorme, o Charles Leclerc, que tinha a vitória quase na mão. Depois, e é só mesmo por causa disso, não é, ele não teve culpa, ele foi sempre o mais rápido em todas as sessões até à volta 24 ou 27, quando desistiu. Depois vai para a Aston Martin, mais para a equipa, porque nós falamos nisso, mas também foram tantas atualizações e o carro ainda continua fora dos pontos. E o terceiro, que é um bocadinho complicado, entre o Gasly e o Ricciardo, mas vai para o Ricciardo, porque como já falamos antes, tinha que estar nos pontos, pelo menos. Muito bem. Jorge, as tuas escolhas. Ora, no aspecto positivo, a Mercedes, porque deu um salto competitivo enorme e esteve na luta pelos lugares de pódio, por performance pura. Valtteri Bottas, porque mais uma vez dominou completamente o segundo pelotão e esteve a morder os calcanhares às equipas da frente. Portanto, tanto o Sainz como o Hamilton passaram já perto do final, e se calhar com uma estratégia de corrida melhor o Bottas poderia até defender-se melhor. O terceiro, ponto positivo para o Alonso, que, tal como o Pedro disse, arrancou de último, fez uma corrida ao Alonso, não é? Como se a próxima volta fosse a última da sua vida, e chegou aos pontos e não ficou muito distante do colega de equipa sequer, ficou mais à frente. Aspectos negativos, Ricardo, porque realmente esteve uma vez mais aquém daquilo que se espera de um piloto com o gabarito do Ricardo, e um piloto que está numa McLaren, uma equipa que pretende ascender às grandes, não é? Também para a Aston Martin, por todos os motivos que nós já dissemos, e ainda por cima é que o que copiaram, ainda por cima, acho que a cópia não funcionou. A cópia não funcionou, portanto, é mesmo muito mal. E também aspecto negativo para o Sainz, porque mais uma vez vimos o Sainz fora de pista, na gravilha, e condicionar a sua corrida ou o seu fim de semana por causa disso. Ok, pode ter sido uma golpe de vento, no caso dele e do Verstappen, ok, claro que as equipas vão sempre defender os pilotos, e os pilotos vão sempre, muitas vezes vão aproveitar. Agora, a verdade é que foi o Sainz, quer dizer, já não sei quantas corridas consecutivas é que ele está fora de bate, ou está fora de pista, ou coisa do género. É mais fácil recordar as corridas em que não bateu. Exatamente. Portanto, acho que o Sainz tem que rapidamente parar um bocadinho para pensar e fazer um reset para continuar a temporada, porque não pode continuar assim. Quer dizer, eu acho que aqui, agora alongando-me aqui um bocadinho, eu acho que aqui o problema do Alonso, do Sainz, é ele perceber que o que é mais rápido, e ele não conseguir ir atrás. E isso deve estar a mexer com ele, e pronto, e vai acontecendo este atrás de erro. E é tudo. Ok, muito bem. Está a análise feita então do Grande Prémio de Espanha. O próximo Grande Prémio é o do Mónaco. Pessoalmente, um dos preferidos e sempre um dos mais esperados do ano.
Não nos esperam grandes ultrapassagens, mas veremos como é que estes novos carros se adaptam às ruas do Principado, e por essa altura estaremos aqui para fazer a análise da prova. Muito obrigado a quem nos seguiu, muito obrigado a vocês dois e até à próxima. Tchau. Obrigado, até à próxima.